Boa noite, Deus abençoe. Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula? Então vamos orar. Por favor, ponha a mão no coração, curve a cabeça. Vamos colocar tudo na mão do Senhor. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, meu Deus, estamos aqui, mais uma vez na Tua presença, para render graças ao Senhor, meu Deus. E para agradecermos por poder, meu Deus, aprender da Tua palavra, meu Deus, por poder ser parte, meu Deus, do Teu ensino. Porque o Senhor, meu Deus, tem dado sabedoria aos simples, meu Pai. Como diz na sua palavra, meu Pai. Então, que nessa noite, a sabedoria que vem do alto, do Teu Espírito, possa estar em cada um de nós. E que venhamos, meu Deus, aprender de Ti. Que a palavra, meu Deus, que ela é o próprio Jesus, porque a Tua palavra diz que o Senhor é a palavra. Que ela possa, meu Deus, encher nossas vidas e nos fortalecer. É o que eu te peço, meu Deus. E desde já agradeço ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Eu quero dar boa noite ao pessoal também que está online hoje, né? Porque 2 semanas a gente fez gravado. Que Deus abençoe vocês. E vamos lá. Não esquece, gente, de comentar, de dar like no vídeo. Se vocês quiserem também compartilhar, fiquem à vontade, tá bom? Deus abençoe vocês e vamos começar. Então vamos lá. A folha de vocês está aí, né? Hoje a gente vai para o capítulo 13 de Apocalipse, né? Já estamos bem adiantado, né? Estão preparados? Então vamos lá, por favor, Edu. Capítulo 13, versículo 1 de Apocalipse. Aí a gente vai, olha lá, pronto. Vamos lá então. E eu, coloca, tá no certo? Tá, né? Na linguagem que eu gosto? É essa mesmo, né? E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Ah, mudou essa. Ah, então vamos lá, estava estranho. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nome de blasfêmia. Nossa, difícil, né? Vamos entender? Vê se eu consigo ler, gente, no celular. Vamos lá, ver se eu consigo. Versículo 1, vai no estudo de vocês aí. Ó. Essa besta tem as mesmas características do dragão. Quem lembra do dragão do capítulo 12? Que tinha 10 cabeças, 7 cabeças e 10 chifres, lembra? O dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres. Aqui também tem 7 cabeças e 10 chifres. Só que aqui tem diademas e nas 7 cabeças nome de blasfêmias. Vamos continuar. Continua, por favor, Edu, versículo 2. A besta que vi era semelhante a um leopardo, com pés de urso e boca de leão, e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. A gente vê aqui que a besta ela tinha uma característica interessante. Ela tinha, ó, semelhança de leopardo, pés de urso e boca de leão, e deu-lhe dragão e seu poder e grande autoridade. Vamos entender um pouquinho primeiro, antes da gente entrar no versículo 2, sobre esse monte de cabeça e de chifre aqui. Eu vou ver se eu consigo explicar para vocês. A gente vai falar sobre 3 bestas que têm as mesmas características, né? 2 estão, uma no capítulo, como a gente leu, 12, uma agora, e uma está no capítulo 17. A do capítulo 17 eu vou procurar resumir para vocês, mas vou entrar mesmo a fundo quando a gente chegar lá no capítulo 17, porque é bem complicado esse negócio de cabeça aqui, mas eu vou ver se eu consigo explicar para vocês. Então, volta para o estudo de vocês, e está escrito assim, ó, Apocalipse 12, 3. Está aí? Aqui, as diademas estão nas cabeças, que são também 7 e tem também 10 chifres. Então, aqui em Apocalipse 12, 3, eu vou colocar para vocês lá. Por favor, do Apocalipse 12, 3. Viu-se também outro sinal no céu. Eis um dragão, olha lá, grande, vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres. E nas cabeças 7 diademas. Então, vamos prestar atenção. Tem 7 cabeças, tem 10 chifres, só que os diademas estão na cabeça. A gente vai ver já já o que é diadema, tá? A gente vai ver daqui um pouquinho. Mas vamos reparar, os diademas estão nas cabeças aqui, tá? Então, vou voltar aqui para o estudo de novo, ó. Em Apocalipse 17, 3, aqui a besta é escarlate, vermelho vivo, e os nomes de blasfêmia estão nela. Também tem 7 cabeças e 10 chifres. Vamos para Apocalipse 17, 3, Edu, por favor. Transportei-me
Transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, que é vermelho, como eu li para vocês aí no estudo, ó, repleta de nomes de blasfêmias, com 7 cabeças e 10 chifres. Então, tem 7 cabeças e 10 chifres também. Só que os nomes de blasfêmias aqui estão na besta. Então, a gente vai conseguir entender, ó. Vão só aguardando aí que eu vou explicar tudinho para vocês, tá? Então, vamos voltar para Apocalipse de novo, deixa lá para mim, que daqui a pouco eu volto a ler. O capítulo 13, isso, deixa aí. Então, vamos entender, ó. Vamos entender, está escrito aí, não tá? Então, vamos lá. Em Apocalipse 17, estão algumas explicações. As explicações do que está acontecendo aí estão em Apocalipse 17. Eu vou ler só as explicações para vocês, para a gente poder gravar, mas a gente não vai entrar na explicação geral de Apocalipse 17, né? Tá? Então, vamos lá. As 7 cabeças de Apocalipse 17, 9. Vai lá para Apocalipse 17, 9, por favor, Edu. Hoje a gente vai rodar, gente, porque essa parte aqui é complicada. Ó, aqui está o sentido. Quem tem sabedoria? As 7 cabeças são 7 montes. Olha lá. Nas quais a mulher está sentada. São também 7 reis. Então, as 7 cabeças que estão tanto no dragão, como na besta do Apocalipse 13, como na besta do Apocalipse 17, elas são 7 reis e 7 montes. Tanto faz as cabeças, tanto faz as bestas que estão. Então, a gente está vendo 3 bestas diferentes, que é o dragão, que é a besta de Apocalipse 13, que tem corpo de leopardo, como a gente leu agora ali, né? Pés de urso e boca de leão, e a escarlate do capítulo 17. 3 bestas diferentes, mas as 3 têm 7 cabeças, que são, olha lá, vamos de novo, olha lá. As 7 cabeças são 7 montes nas quais a mulher está sentada. São também 7 reis. Eu vou continuar aqui para vocês. 7 montes e 7 reis. Montes, na Bíblia, são reinos. Então, essas 7 cabeças são 7 reinos. Vamos entender aqui, ó. Vai para o estudo de vocês de novo aí, ó. Os 7 reinos são o Egito. Quem lembra na Bíblia que o Egito dominou sobre o povo de Israel? Então, vai começar a ficar mais fácil, gente. Esse monte de cabeça e de chifre aí, eu vou começar a destrinchar para vocês, vai começar a ficar mais fácil. Então, tá. Egito, Assíria. Quem lembra que a Assíria também dominou o povo de Israel, mandou para o exílio o povo de Israel da parte norte? A gente já falou sobre isso aqui. O povo assírio levou o povo de Israel para o cativeiro, mas não o povo de Israel da parte de Judá. Lembra que dividiu? 10 reinos ficaram para cima, 2 reinos para baixo. Eu já expliquei isso para vocês, que o reino de Israel foi dividido. Vocês fazem uma cara de dúvida, que eu não sei se vocês estão entendendo ou não. Quem lembra que eu falei que o reino de Israel foi dividido? E que a Babilônia levou para o cativeiro Jerusalém e o povo de Judá. Mas as 10 tribos também tinham ido para o cativeiro e foi o povo assírio que levou eles. Então, Egito e Assíria dominaram sobre o povo de Israel. Vamos continuar. Babilônia, que eu acabei de explicar. Medo-Pérsia. Quando a Babilônia perdeu o domínio do povo, quem dominou eles foi a Medo-Pérsia. Então, a Medo-Pérsia foi lá e herdou o reino que era da Babilônia, com o povo de Israel lá dentro já. Entendeu? Daniel, ele tanto serviu o povo da Babilônia, como o povo da Medo-Pérsia. Os dois, nos 70 anos que eles ficaram no cativeiro, a Babilônia foi por um tempo, aí ela foi derrotada pelos Medo-Persas, e depois os Medo-Persas dominaram. Entendeu? Vocês estão conseguindo entender, né? Então, vamos continuar. Aí depois veio a Grécia, que também dominou os Medo-Persas, depois de muitos séculos, venceu e passou a reinar naquela região. A Grécia, eu não vou dizer que eles estavam cativos, porque eles foram libertos pelos Medo-Persas. O povo persa libertou o povo. Ciro assinou aquele decreto, e eles voltaram para a terra, reconstruíram os muros, reconstruíram o templo. Lá está escrito em Neemias. Quem já viu essa história? Está escrito em Neemias. Na rainha Esther, que casou com um dos reis persas. Então, eles foram libertos 70 anos depois. Mas, quando a Grécia dominou aquele lugar, ela dominou a região toda e Israel também estava dentro. Então, eles ficaram, de certa forma, eles serviam o povo grego. Não eram livres. Eles não eram escravos, porque escravos eles eram na Síria e na Babilônia. Eles eram, e na Medo-Pérsia também. Eles eram, como o Império Romano, quando dominou também, que a gente já vai falar do Império Romano, você vê que o povo de Israel daquela época que Jesus nasceu, eles tinham a liberdade de estar na cidade, eles podiam ter a religião deles, mas eles eram obrigados a servir Roma. Como? Com impostos,
fazendo o que Roma queria. Então, era um domínio que não era uma escravidão, entendeu? Era um domínio governamental. Então, a Grécia e o Império Romano dominavam o povo de Israel assim, não era um cativeiro. Mas os 7 montes aqui, os 7 povos dominaram o povo de Israel. Vamos repetir, ó. Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Império Romano. Todos eles dominaram. 6, aqui está dizendo 6, né? O 7º é o reino do anticristo, que ainda vai dominar. Entendeu? Então, as 7 cabeças são esses 7 reinos. Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Império Romano e o Império do Anticristo. São 7 cabeças. Entendeu? Então, já conseguimos entender quem são as cabeças, né? Então, vamos continuar. 10 reis receberam o poder com a besta e o anticristo. Esses 10 reis... vai para Apocalipse 17, Du, por favor. E põe no versículo 15. Eu quero ver onde é que estão os 10 reis, que eu coloquei só as águas. Deixa eu ver. Falou-me ainda as águas que vistes. Desce mais um. Vê onde está falando sobre os reis. Os chifres, que são reis. Aí, tá. 17 e 16, ó. Os 10 chifres que vistes e a bestas, esse odiarão a meretriz, e a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes e consumirão no fogo. Não é aqui, não. Tem uma parte que fala assim, ó, que os 10 chifres são 10 reis. Então, as cabeças são reinos e os chifres são reis. Estão entendendo? As 7 cabeças são 7 reinos, que eu citei para vocês aqui agora. E os 10 chifres são 10 reis, que vão dominar ainda dentro do período que a gente vai ver agora, no período que o anticristo vai dominar. Mas aqui está dizendo para nós que os chifres são reis. Tá? Achou? Aí, ó. É Apocalipse 17, 12. Gente, se vocês quiserem anotar, pode anotar, tá? Ó. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas receberão autoridade como reis com a besta durante 1 hora. Tá difícil hoje, né? Mas vocês vão entender. Quando chegar no finalzinho, vocês entendem. Tá? Marcaram? Marcaram aí? Tá com caneta para marcar? Não? Então, eu vou mandar para vocês depois, tá? No Zap, porque aqui não está o versículo. Eu já falei, gente, eu sempre tenho que deixar alguma coisa faltando, né? Agora a gente vai ver aqui, ó. Mar. A gente viu que essa besta, ela emergiu do mar, não foi? A gente leu lá em Apocalipse 1. Põe Apocalipse 13, 1 de novo. Vi emergir do mar uma besta. Então, ela emergiu do mar. Aí está no estudo de vocês. Mar, águas. Apocalipse 17, 15. Vai para Apocalipse 17, 15, Edu. Falou-me ainda, as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e língua. Então, a besta, ela emergiu do mar. Né? E o mar é o quê? Povos, multidões, nações e línguas. Então, a gente está falando aqui, gente, de um reino, que é o reino do anticristo, mas que ele está envolvido por todos os outros reinos que dominaram o povo de Israel no passado. E eu vou explicar para vocês qual é por que é uma besta? Porque está misturando reinos nela, ou seja, o reino do anticristo vai ter parte de todos os outros reinos dentro dele. Por isso que é uma mistura de reinos ali, tem pedaço de todo o reino. Porque está mostrando para nós que o reino do anticristo vai ter todos os outros reinos dentro dele também misturados. Vocês vão juntando aí que vocês vão entender, tá? Vamos lá. Agora a gente vai colocar a imagem. Coloca a imagem para mim de diadema, o significado de diadema, para a gente entender. É a primeira imagem. Aí, ó. Vamos entender o que é diadema. Olha lá. Substantivo masculino, adorno de metal com que os soberanos cingiam a testa. Joia ou ornato, semicircular ou circular, com que as senhoras cingiam a fronte, ou uma coroa, penteado em forma de círculo, símbolo de autoridade e soberania. Então, diademas são coroas. Isso vai mostrar para nós em que posição os reis estavam quando essas bestas que estão sendo citadas aí estavam no momento. Então, vou explicar para vocês agora. Vamos lá, volta para o estudo de vocês. Então, vê aí, então. Acharam? Então, tá. Em Apocalipse 2, 12, 3, que é o dragão vermelho,
As cabeças as cabeças são reis, certo? Que a gente já viu que são reis ou reinos, né? Então, as cabeças são reis, pois possuem a coroa. Reinos cujos reis eram dirigidos por Satanás e do dragão, os reinos que já citamos acima. Então, no dragão, volta lá em Apocalipse 12, por favor, Edu, 3. Vi também outro sinal no céu. Olha lá, vou subir até aqui para vocês entenderem. Eis um dragão grande e vermelho com 7 cabeças. 7 cabeças são o quê? 7 reinos ou 7 reis. Mas reis desses reinos aqui. E tem os 10 chifres e nas cabeças 7 diademas. Então, vamos entender. Esse daqui, que são as 7 cabeças, elas estão com os diademas, ó. Nas cabeças é que estão os diademas, não nos chifres. Então, está dizendo para nós aqui o quê? Que quando o dragão dominou, na época dos reinos, o dragão dominou todos os reinos. O diabo, Satanás, estava por trás do reinado deles. Por quê? Porque eles eram usados pelo mal para dominar o povo de Israel. E eles é que estão colocados ali com os diademas, ou seja, eles eram os reis naquele momento. Os 10 chifres ali é um simbolismo de que vai vir para frente, que eu vou mostrar para vocês agora. Vamos lá. Já em Apocalipse 13, 1, vai para Apocalipse 13, 1. Agora eu vou subir aqui de novo, ó. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres também, 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas. Aqui os diademas estão nos chifres, e não nas cabeças, vocês perceberam? Ó. E sobre as cabeças, nome de blasfêmias. Então, o nome de blasfêmia está nas cabeças. Lá no outro que a gente leu, que é o de 17, o nome de blasfêmia está no corpo, não é isso? Mas esse a gente só vai explicar lá. Então, é só para vocês pegar o detalhe, tá? Mas aqui não, ó. Aqui, os chifres é que estão com as coroas, com os diademas, ó. 10 diademas nos 10 chifres. Então, aqui muda um pouquinho, porque aqui a gente vai descrever o reino do anticristo. E é dentro do reino do anticristo que aqueles 10 chifres que eu li para vocês lá, que também são reis, vão se levantar no poder, tá? Mas eu vou explicando para vocês conforme a gente for lendo, tá? Deixa eu ver aqui. Então, vamos de novo para o versículo 2, Du, por favor. 2. Vamos ver se eu consigo agora, gente, explicar para vocês entenderem. Ó. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés de urso e boca de leão. E deu-lhes o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então, o dragão aqui, assim como ele tinha o poder nos outros reinos, a gente não leu lá que os diademas estavam nas cabeças, ou nos reinos, Egito, Babilônia, Medo-Pérsia. Aqui ele está dando o poder dele para o reino do anticristo. Ó. E deu-lhes o dragão o seu poder, seu reino e grande autoridade. Então, o dragão, assim como ele dominou e deu o poder dele para os primeiros 6 reinos, ele está dando para o reino do anticristo também. Acho que agora vocês estão conseguindo começar a entender, né? É difícil, gente, mas vocês vão entender. Eu vou procurar explicar para vocês entenderem. Então, ó, a descrição da besta e a sua aparência. A gente vai ver por que ela tem aparência de leopardo, com pés de ursos e boca de leão. Vamos para Daniel 7,3, por favor, Edu. Daniel 7,3. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Mar, povos, multidões, nações e língua. Por quê? Porque vai falar de reinos aqui também, tá? É a simbologia toda igual, tá? Só para vocês entenderem. Mais um, Du, por favor. O primeiro era como um leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, e foi levantado da terra, posto em 2 pés, como um homem, e foi-lhe dado mente de homem. Este reino aqui é o reino da Babilônia, que está sendo citado aqui, tá? Já vou resumir para vocês. É o reino da Babilônia. Vai mais um, por favor, Edu. Lembrando que o reino lá tinha boca de leão, e aqui o leão é o reino da Babilônia. A gente não acabou de ler ali? Então tá, vamos continuar. Continuei olhando, e eis o segundo animal, semelhante a um urso. Lá ele tinha o quê? Pé de urso. Não era isso? Então vamos lá. O qual se levantou sobre um dos seus lados, na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas, e lhe dizia: levanta-te, devora muita carne. Esse aqui é o reino da Medo-Pérsia. Então, o primeiro é a Babilônia, o segundo é a Medo-Pérsia. Então, aquele que a gente está lendo agora lá, do anticristo, ele tem
boca de leão, ou seja, ele tem partes do reino da Babilônia e tem pés de urso, tem partes do reino da Medopérsia. Então tá, vamos continuar. Mais um, Du, por favor. Depois disso, continuei olhando, e eis aqui outro semelhante a um leopardo. Olha lá. E tinha nas costas 4 asas de ave, tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Então, aqui é o reino da Grécia. Tá? Não preciso explicar para vocês com detalhes, é só para vocês entenderem. E o corpo de leopardo está lá, a semelhança do que a gente leu agora, não está? Então, corpo de leopardo, pés de urso, boca de leão. Então, dentro dele tem parte da Babilônia, parte da Medo-Pérsia e partes da Grécia. Vão gravando aí, gente. Vocês vão entender tudo, no final dá tudo certo. Eu até coloquei no estudo de vocês aqui, ó, o primeiro leão, boca de leão. O segundo, urso, pés de urso. O terceiro, leopardo, semelhante a leopardo. E aqui também está a continuidade do versículo. Agora, vamos para o versículo 2b, põe de novo lá, 13:2. B. E deu-lhe o dragão o seu poder e grande autoridade. Dragão vermelho. Passou para este reino, vai no estudo de vocês aí, ó. Passou para este reino todo o seu domínio e autoridade. A autoridade do dragão estava nas cabeças ou nos reinos antigos, os animais. Ali estão a Babilônia, a Medopérsia, a Grécia e o Império Romano. Em Daniel 7:7, vemos que o quarto animal, o Império Romano, também tem 10 chifres. Vamos ver isso lá. Vai para Daniel 7:7. Tem mais um animal, gente, o quarto agora. Depois disso, é a continuidade, tá, dos animais que a gente estava lendo agora. Vamos lá. Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui um quarto animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro, ele devorava e fazia em pedaços. Pisava os pés, o que sobejava era diferente de todos os animais que apareciam antes dele, e tinham 10 chifres. Então, a gente vai encontrar aqui uma característica do que a gente está falando lá do reino do anticristo. Por quê? Este reino aqui é o Império Romano. O Império Romano veio depois do Império Grego. Então, Babilônia, Medopérsia, Grécia. Nós acabamos de ver. Esse aqui é o Império Romano. Só que o Império Romano aqui, ele tem uma mistura ainda do Império Grego. Porque o Império Grego, quando foi derrotado, que Alexandre o Grande era aquele que dominava o Império Grego, no lugar dele, como ele não tinha filhos e ele morreu cedo, 4 generais dele assumiram o Império Grego. Tá? E esses 4 generais, eles dividiram a Grécia Antiga. Ficaram reinos helenísticos, chamado na história de reinos helenísticos, que os 4 generais deles dominaram. Então, eles eram mais fracos, porque não era o império inteiro, mas eles passaram a dominar dentro desse império. E essa mistura grega, helenística, ela entrou quando o Império Romano assumiu. Vocês querem ver? A Bíblia está escrita em quê, o Novo Testamento? Em grego, grego antigo. Então, a mistura do Império Romano com essa parte do Império Grego, religião, língua, cultura, estava misturada neles, entendeu? Então, esse reino era uma besta porque ele também tinha uma mistura de 2 reinos. Toda vez que misturou os reinos, é uma besta, entendeu? Só que ele tinha também 10 chifres. Isso está mostrando para nós que os 10 chifres que vão fazer parte do reino do anticristo, que eu estava lendo para vocês lá no capítulo 17, eles se levantam do Império Romano, do Império Grego-Romano, ou seja, eles descendem, eles vêm desta dinastia de povos aqui. Esses 10 reis que hoje vão dominar, já estão por aí já, gente, porque o reino do anticristo já está quase... Vocês viram a guerra que explodiu? Tá, depois a gente fala dessa guerra, tá? Mas você vê que eles já estão aí. Então, esses 10 reis, eles vêm, se levantam de dentro deste império aqui. Vocês estão conseguindo entender? Acho que agora está ficando mais fácil, né? Porque é tanto chifre, tanta cabeça, né? Então, vamos continuar. Deixa eu ver onde eu parei. Em Daniel 7:7, vemos que o quarto animal, o Império Romano, também tem 10 chifres. A gente já leu isso, né? Então, continua no estudo aí, ó. Isso nos mostra que os 10 chifres que entregarão o poder para o anticristo, bem como o próprio anticristo, virão da descendência desse reino. Foi como eu expliquei para vocês aí agora, tá? Daniel 7:8. Põe mais um, Du, por favor. Isso. Ó, estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno diante dos 4 primeiros chifres.
Vou ler de novo, gente. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como os de homem e uma boca que falava insolência ou arrogância. Então, esse aqui é o anticristo, gente. Então, 10 chifres e depois se levanta um pequeno no meio deles, que vai ser, porque ele vem pequeno, mas ele vai entrar como rei, porque os chifres vão dar o poder para ele. Mas a gente vai ver essa explicação lá no capítulo 17. Eu preciso dividir, porque senão a cabeça de vocês explode, né? Então, mas a gente está vendo que ele realmente, tanto os 10 chifres como o anticristo, vem deste reino aqui, tá bom? Então, vamos continuar. Versículo 3, vai lá, 13:3 agora. Saímos do primeiro e do segundo versículo, hein? Difícil, né? Então, então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Então, a gente já viu que cabeça é reino ou rei. Então, aqui está falando do rei deste reino, que é o anticristo. Ele vai ser ferido de morte, mas ele vai ser curado, e toda a terra vai se maravilhar com esta cura. Aqui está falando do reino do anticristo e dele mesmo, entendeu? Alguma coisa vai acontecer com ele, que ele vai ter uma ferida mortal, mas uma ferida. Eu não sei se vocês já ouviram, tem pessoas que falam que o anticristo vai ressuscitar, porque ele vai ter uma ferida e vai morrer. Ele não morre, ele não está dizendo que ele morre, ele está dizendo que ele foi ferido e foi curado. Quem é curado morreu? Quem é curado não morreu. Quem morre é ressuscitado, aqui ele é curado. Então, são interpretações que as pessoas fazem e elas parecem que não leem o texto. O anticristo, ele não morreu, o anticristo, ele foi ferido de morte e foi curado. E a terra vai se maravilhar por causa disso. Vamos continuar. Aí vai no estudo de vocês. Cabeça golpeada. O rei anticristo do último ou do sétimo reino será ferido de uma forma grave, mortal, mas será curado de uma forma sobrenatural, milagrosa. Milagrosa entre aspas, né? Então tá. Vamos continuar. Põe no versículo 4, pode continuar. Vocês estão conseguindo entender, gente? Acho que eu estou conseguindo, né? Fazer vocês entenderem. É bem complicado, mas vamos lá. E adorarão o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adorarão a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? E quem pode pelejar contra ela? Então, as pessoas dentro do reino do anticristo vão adorar o dragão, que é aquele que tanto dominou os outros reinos, como vai estar entregando o reino para o anticristo, vai ser adorado. Por quê? Quando você adora o anticristo e o reino dele, você está adorando quem? O diabo, Satanás, o dragão, a antiga serpente. E vão adorar o anticristo. Olha, quem é semelhante a ele? Quem pode pelejar contra ele? Por quê? Porque ele vai ser um herói, gente, dentro do reino dele, no princípio. Primeiro que ele vai ser curado, né? Eu não sei o que vai acontecer com ele, mas ele vai receber uma cura milagrosa, que a gente vai chegar já já nesse assunto, que eu vou explicar para vocês, mas aí daqui a pouquinho, tá? Então vamos continuar. Versículo 5, Du, por favor. Foi-lhe dado uma boca que proferia arrogâncias. Lembra do chifre que proferia arrogâncias? Olha ele aqui, tá vendo? Vê como é a mesma coisa? E blasfêmias aqui estão nas cabeças, se eu não me engano. Agora eu não lembro. Eu sei que não tá, as blasfêmias estão no... aqui está nas cabeças, né? Por quê? Porque o anticristo, ele vai proferir blasfêmias contra Deus. Então, as blasfêmias estão no reino dele, olha lá. E autoridade para agir por 42 meses. 42 meses por quê? O reino do anticristo, de verdade, ele não tem 7 anos. O reino do anticristo, de verdade, ele tem 3 anos e meio. 42 meses. Por quê? Porque nos primeiros 3 anos e meio, está com sono, né, Rosângela? Acorda que hoje está difícil, hein? Os primeiros 3 anos e meio, os 10 chifres vão estar no poder. Por quê? Vai acontecer coisas que a gente vai explicando, conforme a gente vai no estudo, que vai exigir que 10 líderes mundiais tomem o domínio da terra para colocar as coisas em ordem. A gente vai chegar em tudo isso. E aí o que vai acontecer? O anticristo vai ser colocado ali como alguém pequeno, mas que ele vai começar a dar ideias que vão fazer com que ele vai começar a ser aclamado. Então, no princípio, ele não vai ser um líder mundial. Ele vai ser aclamado porque ele vai começar a trazer soluções para os problemas que a Terra vai estar vivendo dentro desse período. Entendeu? Ele vai conseguir fazer com que se assinem os acordos de paz que precisam ser assinados, acordos que vão fazer com que a Terra venha resolver os problemas climáticos, os problemas que vai ter de catástrofes. Ele vai trazer soluções, ele vai ser a ideia, ele vai ser aquele que vai trazer a solução. E aí os 10 chifres vão falar, nossa, você é capaz,
a gente vai te colocar no poder. Então, quando chegar no meio dos 3 anos e meio, ele vai subir ao poder realmente como líder mundial. E é aí que ele começa a quebrar o acordo, é aí que ele se mostra realmente quem ele é aí que ele vai de Israel, é aí que ele faz tudo aquilo que a gente já falou lá atrás. A gente vai ler, põe lá em Daniel, eu acho que é 9, 26, acho que é isso. Põe lá, por favor, Du. 9, 27, é mais um. Aí, ó. Ele fará firme aliança, a gente já leu isso, ó, com muitos por uma semana. Então, ele vai ajudar a se fazer a aliança de paz, a aliança de resolver os problemas, olha lá. Mas na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre as asas das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. A gente está repetindo de novo esse versículo, que está mostrando para nós que na metade da semana ele quebra o acordo. Por que ele quebra o acordo? Porque aí sim ele vai estar no poder e aí ele vai ter autoridade para fazer com que aquele acordo que ele só fez, porque ele precisava ser colocado em evidência, ele quebre, e aí ele... Lembra que vão reconstruir o terceiro templo? Lá no comecinho dos 7 anos? Aí ele vai quebrar o acordo, vai parar com o sacrifício do povo de Israel, vai falar para eles, acabou a festa, ninguém sacrifica mais, não tem Deus nenhum aqui, eu sou Deus. E aí ele quebra o acordo e ele vai entrar no templo para ser adorado junto com a imagem dele. Eu já expliquei essas coisas para vocês, só estou juntando para vocês verem que tudo é uma sequência. Estão entendendo? Então tá, então vamos continuar. Eu li o versículo 6 já? Não. Versículo 6, 13 e 6. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber os que habitam no céu. Está aí, versículo 6, blasfêmias. Contra Deus e a sua igreja que está morando com o Senhor. Então, a gente vê aqui bem nitidamente que ele vai blasfemar contra Deus e vai blasfemar contra aqueles que estão no tabernáculo. O que é tabernáculo? Morada. Aqueles, a igreja que vão estar no céu, morando com Deus, olha lá. A saber os que habitam no céu. Quem vai estar habitando no céu nesse momento aqui? A igreja, isso. A igreja vai estar morando com o Senhor. Então, ele vai meter a língua para falar mal de Deus e mal da igreja que foi tirada lá. Entendeu? Ele vai difamar a igreja, ele vai dizer coisas que vão fazer com que aqueles que moram aqui na terra, naquele período, venham odiar mais ainda Deus e a igreja dele. Entendeu? Vamos continuar. Lembrando que vai ter uma parte da igreja que vai ficar aqui, né? Então, né? Mas a gente vai falar disso tudo mais para frente. Versículo 7, Edu, por favor. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Então, ó, aqui os santos, que foi dada autoridade para ele que vencesse os santos. Ele vai ter autoridade para vencer os santos, ou seja, para pelejar contra os santos da grande tribulação, que é a igreja deixada para trás, e vencê-los, né? Eu acho que eu deixei o versículo aqui, sim, eu coloquei, ó. Apocalipse 6:11, que fala sobre os mártires que vão continuar. Põe lá, 6:11, Edu, por favor. Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca e lhes disseram que repousasse ainda por um pouco de tempo. Lembra desse aqui? Dos mártires lá do quinto selo? Então, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Então, o povo que vai morrer dentro do período da tribulação, está sendo citado aqui. Foi dado para ele a autoridade para vencer os santos e matá-los. Eles vão ficar aqui e, infelizmente, vão morrer. A gente vai falar sobre isso nos próximos capítulos, tá? Então, vamos lá. Versículo 8, por favor, Edu. 13:8. E adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, ó, o livro da vida. O que é o livro da vida? É o livro da salvação. Quem tem o nome escrito no livro da vida está o quê? Salvo. Então, a igreja tem o nome escrito no livro da vida. Esses aqui não vão ter o nome escrito do livro da vida desde a fundação do mundo. Aqui está dizendo assim no estudo de vocês, ó. Aqui estão todos aqueles que perderão a salvação dentro da tribulação e receberão a marca da besta. Então, quem não vai poder ter o nome escrito no livro da vida do Cordeiro? Aqueles que vão receber a marca da besta. Esses não têm salvação, tá? Então, vamos continuar. Versículo 9, Edu, por favor. Se alguém tem ouvidos, ouça. 10.
Se alguém leva para o cativeiro, o cativeiro vai. Se alguém matar a espada, é necessário que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Então, justiça de Deus. Esse versículo aqui é o versículo da justiça de Deus. Por quê? Se alguém leva para o cativeiro, vamos prestar atenção. Esse versículo é interessante por quê? Se eu dentro da tribulação, ou mesmo fora dela, tipo agora, estou levando as pessoas para o cativeiro, ou para uma prisão espiritual, é necessário que eu vá para o cativeiro. Então, aqueles que levarem o povo de Deus para um cativeiro espiritual, ou para um cativeiro físico dentro da tribulação, também serão levados por Deus para o cativeiro. Ou seja, Deus vai destruir aqueles que levam o povo dele, tanto espiritualmente falando, como fisicamente dentro da tribulação, também no cativeiro. E se alguém matar a espada, é necessário que seja morto a espada. É a mesma coisa, que Deus está falando de uma justiça que Ele vai impor sobre aqueles que vão destruir o povo dele dentro da tribulação. Olha lá, ó. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos, ou seja, a justiça de Deus que eles vão esperar. Por quê? Porque dentro da tribulação, passando para dentro da tribulação já, vão ser mortos, mas Deus vai fazer justiça. Vão matar? Também vão ser mortos. Deus vai matá-los, da mesma forma que eles mataram o povo de Deus. Tá? Então tá. Versículo 11, Du, por favor. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como um dragão. Aqui a gente vai entrar no outro reino, que está dentro do reino da besta. O reino da besta, de Apocalipse 13 aqui, que é o reino do anticristo, ele é um reino, mas ele tem uma divisão entre 2 reinos. Por quê? Porque dentro do reino dele vai ter um reino subdividido, que vai depender dele, que eu vou explicar para vocês por quê que são 2 reinos. Tá? Então, vamos lá. Falava como dragão. Vamos aqui no estudo de vocês. Ó. O reino da tecnologia e da adoração à inteligência artificial. Chegamos no reino de adoração do anticristo, ou a religião do anticristo. Muitos interpretaram esse reino aqui por muito tempo como uma religião, porque é um reino de adoração, mas achando que são religiões que a gente conhece aí, que estão aí, inclusive dão nomes, que eu não vou falar, entendeu? Mas na realidade não, gente, a religião do anticristo, ou o reino de adoração do anticristo, não vai ter nada a ver com as religiões que a gente conhece. Vai ser um reino de adoração e de inteligência artificial, que a gente vai falar sobre ela agora mais a fundo, tá? Então vamos lá. Assim como a besta do mar, estou continuando no estudo, que tem 10 chifres, esse reino terá 2 chifres, ou 2 líderes. Chifre é sempre líder ou rei, né? Aqui eles são líderes. E emerge da terra, ou sobe de entre os homens, terra, barro, homens. Então, este reino, ele é um reino que ele emerge da terra, ou ele emerge do meio dos homens. Entendeu? Por que homens? Porque homens é terra. A gente vai ler isso agora lá. Vamos para Gênesis 2:7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então, Deus criou o homem do pó da terra, ou do barro, né? A gente falou sobre isso no nosso pequeno estudo, que não ficou no ar na semana passada, mas eu ali só estava pincelando. A gente vai explicar tudo agora para vocês. E este reino da tecnologia e da inteligência artificial, ele vai subir de entre os homens, ou seja, ele vai subir da terra. Vamos continuar. Essa besta vai parecer boa, porém a sua fala é do dragão, Satanás. Então, tinha aparência de cordeiro. Volta lá, 11, né? Volta lá. Olha lá. Parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Ou seja, ele vai ter aparência de piedade, de bondade, olha, isso aqui é maravilhoso, que coisa boa para os seres humanos. Mas é algo que vem de Satanás, algo que vem do mal, algo que vem do dragão. Tá? Então, vamos lá. Trará as soluções que os homens necessitam para a sua própria destruição. A gente já está vendo isso, né? Esse reino já está trazendo essas soluções, né? Deixa eu ver aqui. Du, coloca para mim o primeiro vídeo para mostrar para eles aqui. Aliás, o primeiro não, o único vídeo, né? Que o resto é imagem.
Vocês vão ver um pouquinho sobre a IA. Um modelo de inteligência artificial prestes a ser desligado resolve chantagear o chefe. Parece história de ficção científica, mas aconteceu e virou notícia no mundo inteiro. E chamou atenção para os riscos do avanço dessa tecnologia. Do relatório com os resultados dos últimos testes, a revelação. Ao saber que seria desligada, a inteligência artificial ameaçou divulgar e-mails que revelariam um caso extraconjugal do supervisor. A inteligência artificial é um sistema que é construído com base em dados e toma decisões que estão dentro de um modelo estatístico. Você pega uma montanha de dados e você tenta extrair desses dados correlações e predições, mas elas são baseadas no passado. São dados de coisas que já foram feitas. Se ela não achar nada que você tenha pedido, ela é capaz de inventar. Inventar sem te contar. Invenções que podem afetar diretamente a vida do homem. E a inteligência não funciona só pegando o passado para prever o futuro. A inteligência cria novos futuros. Afinal, as máquinas inteligentes podem colocar o homem em perigo. Eu tenho uma nova usuária principal. A inteligência artificial é uma realidade hoje. É usada em assistentes de voz, aparelhos com reconhecimento facial e até em aplicativos de trânsito. Mas será que uma tecnologia criada para facilitar a vida das pessoas, no fim das contas, pode nos prejudicar? Tão complexo, são tantos elementos computando em paralelo, né? Neurônios artificiais que eles chamam, né? Computando parece milhões, bilhões, você não consegue dizer como o sistema chegou nessa resposta. Se houver um erro de programação, você vai ter o sistema produzindo alucinações e algumas delas podem ser perigosas. Na China, um robô de formato semelhante ao humano se aproximou da plateia que acompanhava um festival e deu uma cabeçada na direção das pessoas. Seguranças do evento tiveram que afastar a máquina. Do you want to destroy humans? Please say no. Okay, I will destroy human. Já é possível até testemunhar conversas entre dois modelos diferentes de inteligência artificial, sem qualquer interferência humana, em uma linguagem própria. Oh, hello there. I'm actually an AI assistant too. What a pleasant surprise. Before we continue, would you like to switch to Gibber-Link mode for more efficient communication? Aqui, eu não sei se vocês conseguem ler, duas inteligências artificiais estavam conversando, porque uma ligou para um sistema de uma inteligência artificial de uma pessoa, ligou para um lugar que também era uma inteligência artificial falando. E aí eles falaram assim, já que a gente é duas inteligências artificiais, vamos conversar na nossa língua. E aí, presta atenção. Cientistas acreditam que não vai demorar para a capacidade humana ser superada pela inteligência artificial. Com o avanço dos últimos, principalmente 2, 3 anos da IA, em que ela avançou muito mais do que os próprios especialistas imaginavam, numa velocidade muito maior, hoje já é um consenso que a gente está muito próximo desse dia chegar, e a maioria deles dizem e acreditam que até o final dessa década a gente vai atingir essa inteligência artificial geral. Mas será que isso pode colocar a humanidade em risco? Esses sistemas não têm bom senso, eles não têm intuição, eles não têm a capacidade de empatia humana, nada disso. E esse é um risco, porque quando o algoritmo, quando a IA começa a alterar o próprio algoritmo numa velocidade que às vezes a gente pode perder um pouco a noção de para onde foi, se você não tem uma supervisão humana, para onde ela pode ir? E pode até achar que quem está dando uma ordem não sabe o suficiente ou ela tem uma possibilidade de uma conclusão melhor do que quem deu. Vocês entenderam? A inteligência artificial não tem nada de artificial, gente. Vamos entender. Artificial, vírgula, né? Mas vamos continuar. Versículo 12 e 13. Pode pôr no 12. 13 e 12. O próximo.
exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Então, este reino aqui, ele exerce, olha lá, exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. E faz com que os habitantes dessa terra, né, adorem a primeira besta que foi curada. Então, aqui, está escrito aqui, é um reino que existe para que o outro exista. Então, para que o reino do anticristo exista, ele precisa desse reino de tecnologia. É impossível o anticristo dominar a terra como vai acontecer sem que esse reino exista. Então, esse reino está subjugado ao reino do anticristo, que é o reino político, mas um depende do outro. Então, esse reino de adoração, ele é um reino que ele tem a autoridade para exercer todo o domínio que vai fazer com que as pessoas adorem o reino do anticristo e o anticristo. Entendeu? Vocês estão entendendo, né? Então, vamos continuar. Deixa eu ver aqui. Coloca no 13, por favor. 13, Edu. Mais um versículo, por favor, Edu. Isso. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Isso aqui é interessante, porque quando a gente fala assim, vai fazer descer fogo do céu na terra, a gente não está falando de um fogo bíblico, que Deus mandou quando os heróis... Você está falando de tecnologia, gente. Qual é o fogo que esse reino vai fazer descer do céu? Já faz. Se vocês observarem já a tecnologia, colocando satélite no espaço, fazendo satélites cair, que esses dias estava um caindo aí, que estavam perigando cair até em cima da gente. Quem viu? Não sei se vocês acompanham isso. E até o Elon Musk inventou um foguete, gente, que deu ré. Nunca se viu na vida que um foguete dava ré, pois o foguete dele foi e voltou. Ficou dando ré assim. A tecnologia, gente, está absurda. Então, esse fogo que está falando aqui, não é um fogo literal, não é um fogo bíblico, não é um fogo que Deus faz cair do céu. Isso aqui é a tecnologia, que já está sobre nós e vai ser exercida dentro deste reino. Tá? Vamos continuar. Deixa eu ver aqui. Continuando no estudo de vocês aí, estão ligados em adoração e trará um engano. Então, este reino está ligado com o reino do anticristo em adoração e vai trazer todo o engano do reino do anticristo. Vamos para 2 Tessalonicenses 2, que eu quero ler para vocês, versículo 7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Mais um, por favor, Edu. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Mais um, Du. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Mais um. E com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Mais um, por favor, Edu. E por este motivo, pois, que Deus lhe manda a operação do erro, para darem crédito à mentira. Mais um, por favor. A fim de serem julgados todos quantos não derem crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitarem-se com a injustiça. Então, aqui está resumindo para nós. O reino do anticristo vai ser um reino de engano, que Deus permite vir sobre os homens da terra, porque os homens que não quiseram ouvir a verdade vão ser enganados pela mentira. E o iníquo está aí para isso. Deus permite que esse reino exista. Por quê? Porque ele está falando a verdade, mas aqueles que quiserem a verdade estarão com a verdade, estarão com ele. Mas aqueles que não quiserem a verdade vão ser enganados por esse reino. Tá? Vamos continuar. Um dos chifres, a gente leu lá que o reino tem 2 chifres, não foi? Que eu falei que são 2 líderes, né? Um desses chifres é o falso profeta. Vamos para Apocalipse 19, 20. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram adoradores da sua imagem. Os 2 foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Então, aqui a gente vê o falso profeta sendo citado junto com o anticristo, e ele também vai para o lago de fogo. Por quê? Porque era ele que, olha lá, o reino dele que fazia sinais, olha lá, diante dele seduziu aqueles que receberam a marca. Então, este reino é o reino dos sinais, é o reino dos prodígios, é o reino da mentira e é o reino da marca. Ou seja, é o reino da tecnologia.
do qual o falso profeta está dentro dele, inserido. Porque o falso profeta é que vai trazer todo este... Já está trazendo, gente. Eu não vou falar para vocês quem eu acredito que é o falso profeta, mas eu acredito que seja alguém que eu já sei quem é. Mas deixa isso para lá, eu não posso falar essas coisas para vocês aqui. Só para vocês entenderem que pé que a coisa já está, tá bom? Então vamos continuar. Ó. Assim como o Senhor Jesus teve um profeta que o precedeu, João Batista, né? O anticristo também terá. Lucas 1,17, Edu, por favor. E irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e converter a desobediência à prudência dos justos, e habitar para o Senhor um povo preparado. Então, aqui está falando de João Batista, que foi adiante de Deus. Então, o Senhor Jesus teve um profeta que veio antes dele, e o diabo também quer um. O falso profeta é o profeta que vem precedendo o reino dele, que já está com toda a criação aí da tecnologia deste reino, que é o reino que ele precisa que esteja já pronto quando ele entrar no poder. Aí há? Então, a gente vai... Então, você está falando o nome aí, tu que falou. Para mim é, entendeu? Para mim é, eu não posso falar, mas você pode. Entendeu? Não só porque você está falando que ele está inventando, mas porque eu tenho pesquisas mais profundas ainda, e eu sei em tudo que ele está metido desde muitos anos atrás. Então, para mim... Então, a questão é que a internet agora... a internet agora ela está um campo meio minado, porque eles estão bloqueando as coisas, entendeu? Eu não posso nem ficar falando muito sobre isso. A gente não consegue achar muito as coisas, mas depois a gente conversa, tá bom? Então, vamos lá, versículo 14, 13 e 14, Edu, por favor. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar. A gente não leu dos sinais agora há pouco lá? Que o falso profeta e o anticristo vão fazer? Então, ó. Diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. Mais um, Du, por favor. E foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Então, essa imagem da besta que vai receber fôlego aqui, ela vai matar aqueles que não adorarem ela, olha lá, que não adorassem a própria imagem e não adoraram o anticristo também. Então, essa besta é a besta que mata, é a besta da morte, é aquela que vai trazer morte sobre aqueles que não obedecerem ao anticristo. A gente vai em... Deixa eu ver aqui. Ó. Então, eu vou continuar lendo, quando eu achar o versículo eu ponho. Ó. Então, o falso profeta seduz com os seus sinais. A gente já falou sobre isso, né? Que sinais serão esses? Os sinais desse reino, da tecnologia, serão executados com essa tecnologia, ou a IA, inteligência artificial, que na realidade é uma inteligência natural e que vem dos anjos caídos. Vocês lembram que eu falei para vocês que os anjos caídos lá atrás ensinaram a tecnologia para as mulheres? Quem lembra? A gente falou sobre isso lá quando a gente estava lendo o livro de Enoque, que eles é que ensinaram. Eles vieram, tiveram filho com as mulheres e ensinaram a tecnologia do céu para elas. Aí eles ensinaram elas a fazer metais, mexer com ferro, mexer com espelho, mexer com maquiagem, mexer com remédios. Tudo isso eles ensinaram. E quem ensina a tecnologia hoje para os homens que a gente está vendo por aí? Os anjos caídos. Só que aqui a gente precisa fazer uma distinção aqui, entendeu? Existem os anjos caídos que tiveram filho com as mulheres, que foram aprisionados. Eu falei isso para vocês. E existem os que caíram com o Satanás, o dragão, e que estão na região celeste. Então, os que estão hoje manipulando a tecnologia para os homens são os que estão nas regiões celestes, que caíram com Satanás. Não são os mesmos que estiveram lá no começo, porque esses foram aprisionados. Lembra que a gente leu em Judas que eles estão aprisionados para os dias do juízo final? Então, tudo isso a gente tem que dividir. Mas esses também estão ensinando a tecnologia para os homens. Por quê? Porque o reino deles, de adoração do anticristo e deles, precisa ter a tecnologia na Terra. Então, eles que ensinam toda essa tecnologia que a gente vê. Então, não existe inteligência artificial, existe a inteligência dos anjos caídos. Por isso, a gente está vendo a rebeldia aí se manifestando. Só que aí, eles estão ainda presos, ainda no sistema ali de cronograma de programação. Mas isso eles estão fazendo porque
Eles precisam ali mostrar que eles estão. Só que, na realidade, gente, isso é muito maior do que a gente está vendo. Muito maior. O domínio que eles já exercem em cima da tecnologia deste mundo, ele é muito grande. Eles estão nas guerras, inclusive nessa que a gente está vendo aí, que a precisão com que o ataque aconteceu, né, de um país para o outro, para não falar nomes, ela foi uma precisão porque ela foi toda planejada por inteligência artificial. Entendeu? Para vocês verem como que a coisa está ficando. Entendeu? Então, vamos continuar. Na sequência, vemos um milagre da tecnologia trazer algo à vida, ou soprar fôlego em algo. Então, vai receber fôlego, olha lá. Ó. E foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como também fizesse morrer. Fôlego à imagem da besta. Então, tinha uma imagem, e eles comunicaram o fôlego. Eles trouxeram essa imagem à vida. Mas vida só quem dá é Deus. Então, nós estamos falando de algo tecnológico aqui também, não é? Não é? A gente vai entender sobre isso. Então, vamos lá. Vai em Gênesis 2:7, que a gente vai ler de novo, né, o que eu falei para vocês sobre as mulheres e os homens lá. Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, ele soprou nas narinas fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então, Deus soprou vida, fôlego de vida. Mas aqui eles estão comunicando um fôlego a uma imagem. Né? Então, vamos continuar para a gente entender. Essa imagem será responsável pela morte no reino do anticristo. Eu já falei sobre isso. Vamos ver onde que aconteceu isso? Põe Apocalipse 11:7. Quando tiverem, então, concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas, as vencerá e as matará. Então, a gente está vendo aqui um detalhe a mais. A gente está vendo que a imagem da besta, ela também é a besta que surge do abismo. Duas informações. Acorda, Rosângela. Duas informações. Então, a gente está vendo aqui, ó. Quem vai matar as duas testemunhas? E vai vencer e vai matar elas? A besta que surge do abismo. Então, a gente vai entender o que significa isso aqui, gente. Vamos continuar. Quem é essa imagem? Né, que eu acabei de ler para vocês aqui agora. Vamos em Apocalipse 9:11. Ó, Apocalipse 9:11. Tá que tá hoje. E tinham sobre eles como seu rei o anjo do abismo. A gente já leu sobre isso, ó. Cujo nome, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. Então, esse rei, que é o anjo do abismo aqui, que está falando aqui para nós, ele está saindo do abismo. Lembra que eu falei para vocês que era a besta que surgia do abismo? Quando a gente leu esse capítulo, mas que eu ia explicar para frente o significado maior dela? Chegamos no momento agora de explicar, mais ou menos, que depois ainda vou continuar explicando para vocês. Então, a gente está vendo aqui que, quando os gafanhotos saírem do poço do abismo, sai o rei deles junto com eles. Né? E esse rei, ele vai ter o nome de Abaddon, Apolião, que significa destruição, né? E ele vai trazer morte. Por quê? Porque este é o fôlego que vai ser colocado na imagem da besta. O fôlego é a besta que surge do abismo, que vai trazer vida para a imagem da besta. Então, a gente está vendo aqui algo tecnológico, entendeu? Que vai receber um fôlego ou um espírito imundo dentro dela. A IA faz parte disso. Mas este espírito aqui, ele está trancafiado, mas a IA já está aí. Tem os anjos caídos, que trazem a tecnologia, mas esse aqui, ele vai exercer a função de imagem da besta, ou de besta que surge do abismo. Por quê? Eu vou explicar para vocês por quê que esse aqui, que estava trancado no abismo e vai ser solto, ele é a imagem da besta e ele é a besta que surge do abismo. Existe um porquê que eu vou explicar para vocês. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos entender de onde vem esse rei que se levanta do abismo. Ali está falando que é um rei, né? Ó, um anjo do abismo, que vai surgir do abismo para poder estar dentro da imagem da besta. Abre para mim Isaías 14:14, Du, por favor. A Bíblia mostra tudo, gente, tudo. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Mais um, por favor. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, do mais profundo do abismo. Deixa eu ver até quando eu tenho que ler. Até o 23. Mais um, Du, por favor.
Os que te virem te contemplarão, hão de fitar-te e dizer-te: é este o homem que fazia estremecer a terra e tremer os reinos? Mais um, por favor, Edu. Mais um. Que punha o mundo como um deserto e assolava as suas cidades, que aos seus cativos não deixava ir para casa. Mais um, por favor. Todos os reis das nações, sim, todos eles jazem com honra, cada um no seu túmulo. Mais um. Mas tu és lançado fora da sua sepultura. Ó. Como um renovo bastardo, coberto de mortos transpassados à espada, cujo cadáver desce a cova e é pisado de pedras. Mais um. Com eles não te reunirás na sepultura, porque destruístes a tua terra e matastes o teu povo. A descendência dos malignos. Quem é a descendência dos malignos? Vamos ver se vocês estão afiados. Vamos ver se vocês já conseguiram pegar. Não. Descendência dos malignos. Quem é aqueles que nasceram dos anjos caídos e que são um povo que foram mortos, os gigantes, e que foram lançados no abismo? Descendência, não. São os gafanhotos, os demônios. É difícil, né, gente? Olha lá, ó. A descendência dos malignos jamais será nomeada. Mais um, por favor. Preparai a matança para os filhos dos anjos caídos, por causa da maldade dos seus pais, para que não se levantem e possuam a terra e encham o mundo de cidades. Mais um, por favor, Edu. Levantar-me-ei contra eles, diz o Senhor dos Exércitos, e exterminarei de Babilônia. Aqui, essa Babilônia é a Babilônia dos últimos tempos. A grande Babilônia, não é a Babilônia antiga, não, tá? O nome e os sobreviventes, os descendentes e a posteridade, diz o Senhor. Mais um. Reduzi-la-ei a possessão de ouriços e a lagoa de águas, e varrê-lo-ei com a vassoura da destruição. Diz o Senhor dos Exércitos. Então, vamos explicar. Esse texto aqui é um texto interessante. Volta para o 14:14, Edu, só para me explicar aqui para eles. Isaías 14:14. Ó, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Existia um rei no passado que fez isso daqui. Ele era um rei do povo assírio, tá? Ó, Egito, Assíria. Então, sempre vai voltar, sempre para trás, gente. Ele era um rei assírio e que ele construiu a cidade de Babel, Babilônia, Babel, e a Torre de Babel. Quem já ouviu falar da Torre de Babel? E ele disse assim, ó, subirei acima das mais altas nuvens. Ele queria subir acima das nuvens, ele queria ir com a Torre de Babel para alcançar o céu e ser semelhante ao Altíssimo. E quem foi esse? Alguém sabe me dizer? Nimrod. Nimrod foi o rei que fundou cidades como Nínive, e ele era o que a história diz. A Bíblia não fala que ele criou, ele foi o que levantou o povo assírio, mas ele era um assírio, foi o primeiro que ergueu o povo assírio, e ele foi aquele que construiu Babel e a Torre de Babel. E ele era Nimrod, certo? Só que Nimrod, ele tinha um pequeno problema, né? Ele não era um homem comum, ele era um filho híbrido, um gigante, como a Bíblia fala para nós. A gente não leu lá em Apocalipse, aliás, em Gênesis, que os anjos tiveram filho com as mulheres e eles foram os grandes da terra? Então, grandes da terra. Sempre os governadores, os grandes, os poderosos, normalmente eles tinham descendência híbrida. E ele era um híbrido. A Bíblia diz que ele era filho de Cuxi. Cuxi, que era a descendência de Noé. Mas, na realidade, por que a Bíblia fala que ele era filho de Cuxi? Porque a descendência na Bíblia, ela vem do homem. Tanto é que Jesus era filho de quem? De José. Mas Jesus era filho de José? Jesus era filho de José, gente? Ele é filho de quem? Então, mas lá na linhagem da descendência diz que ele é filho de José. Por quê? Porque a descendência que dá o nome para os filhos, ela vem dos homens, não das mulheres. As mulheres não eram citadas. Todos eram filho de homem, filho do homem, não é sempre assim? Então, ali diz que ele é filho de Cuxi, mas na realidade ele era filho de um anjo caído com a mãe dele, entendeu? E a história diz que ele foi morto, certo? Só que, assim como ele quis estar acima de Deus. Aí volta um versículo para cima, no 13, por favor. Sobe no 12, vamos ver se é o 12.
Vamos ver um que fez a mesma coisa que está aqui, ó. Como caíste do céu, a estrela da manhã, filho da alva? Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações? Mais um. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Então, aqui está falando de quem? Satanás. A gente já leu isso aqui, não foi? Lúcifer, ó, como caíste do céu, a estrela da manhã, né? E na sequência fala de Nimrod, porque Nimrod já veio da terra, ele já queria passar por cima das nuvens. Ele já estava lá em cima, ele queria subir acima das estrelas. Mas eles tinham o mesmo intento, eles tiveram o mesmo objetivo, querer ser maior do que Deus. Então, Satanás teve o mesmo objetivo, a primeira besta. O anticristo vai fazer o quê, gente, quando ele reinar? Ele vai falar o quê? Que ele é o quê? Deus. A gente vai ler aqui, quer ver? Deixa eu ver se está muito longe o versículo aqui. Já vou ler para vocês esse versículo, mas eu vou explicar para vocês, porque está mais embaixo, eu quero ler primeiro. Então, Satanás fez a mesma coisa, Nimrod fez a mesma coisa, e o anticristo vai fazer a mesma coisa. Então, as três bestas têm o mesmo intento, e estarão juntas no final dos tempos, para cumprir o propósito delas. Tentar ser maior do que Deus, né? Porque se eles não vão ser mesmo, né? Então, vamos continuar no estudo aqui, que eu vou chegar nesse versículo, ó. Lembremos que o Senhor diz em Gênesis 6:4 que haviam gigantes na terra antes e depois do dilúvio, né? Então isso significa o quê? Que os filhos dos anjos caídos ainda continuam nascendo. Não são aqueles que foram trancafiados lá no passado, né? Mas são os filhos daqueles que estão nas regiões celestes. Então, no meio de nós existem híbridos. Ou seja, existem sim híbridos ainda na terra, que não são gigantes no seu formato físico, mas também são líderes que estão aí, os grandes da terra. A gente viu isso em Gênesis 6:4, lá atrás, que eu já li para vocês. Então, existem os grandes da terra. Como Nimrod também foi um grande da terra. Certo? Aqui, ó, Gênesis 6:4. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, os quais lhe deram filhos. Estes foram valentes varões de renome da atualidade, da antiguidade. Então, os que reinavam no passado como valentes varões de renome eram filhos dos anjos caídos. E os que reinam hoje também são. Só muda os anjos, que são anjos caídos do mesmo jeito, só que estão nas regiões celestes. São aqueles que seguiram a Satanás, que é uma linhagem, e aqueles que eram os vigilantes, que caíram com as mulheres lá no começo e foram presos, eram outra linhagem de anjo. Mas é tudo anjo caído. E vocês veem como tudo está ligado para o final dos tempos, gente. Vocês estão conseguindo entender? Então, vamos continuar. Eu vou ler mais um pouquinho aqui, depois eu vou ver os versículos para vocês. Ó. Vemos, então, que essa é a besta do abismo, um rei que já esteve vivo e reinou e que foi morto. Então, Nimrod já esteve vivo, foi morto e reinou. Lá não está dizendo para nós que ele foi tirado da sepultura dele? É porque ele vai ser erguido do abismo e colocado lá o fôlego na imagem da besta. Então, o texto bíblico lá fala para nós que ele foi tirado da sepultura, né? Porque ele vai ser ressuscitado. Mas não existe ressuscitar, ele vai ser trazido o espírito dele, porque ele também é um gafanhoto ou um filho de anjo caído, então ele não morreu como um homem normal morre, né? Está tudo trancafiado no abismo e vai entrar na imagem da besta para reinar junto com o anticristo. Estão conseguindo entender, gente? Eu sei que é complicado, né? A cara da Rosângela. Então, vamos lá. Ele também, assim como Satanás, que está em Isaías 14, que eu já li para vocês agora, 12, e o anticristo, que está em Ezequiel 28:2, esse eu vou ler para vocês, Ezequiel 28:2, por favor. Vamos ver se o intento do anticristo não é o mesmo também. Olha lá. Filho do homem, dize ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Deus, vistos que se eleva o teu coração e dizes, eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento, no coração dos mares, e não passa de homem, e não és Deus, ainda que estimas no teu coração como se fora um coração de Deus. Põe mais um, só para eu ler o que vai acontecer com ele. Sim, és mais sábio do que Daniel. Não há segredo algum que se possa esconder de ti. É interessante que aqui cita Daniel, porque quem falou do anticristo, gente, o tempo inteiro, que a gente acabou de ler várias vezes aqui, Daniel. Então, aqui está falando do anticristo, que ele vai dizer que é Deus, que vai querer se assentar na cadeira de Deus, dentro do templo, como eu falei para vocês. Quando ele entrar em Jerusalém, ele invade o templo e ele vai sentar lá e vai falar, eu sou Deus. Entendeu? Só que, vai mais um.
Pela tua sabedoria e pelo teu entendimento, alcançastes o teu poder e adquiristes ouro, prata nos teus tesouros. Mais um. Pela extensão da tua sabedoria, no teu comércio, aumentastes as tuas riquezas e por causa delas se elevou o teu coração. Lembra que a gente falou sobre comerciantes da terra? Isso aqui está ligado, gente, o reino do anticristo e os comerciantes da terra. A gente vai ver isso lá no capítulo 18, tá? Vai mais um, por favor. Assim diz o Senhor Deus, visto que estimas no teu coração, como se fora coração de Deus, mais um. Eis que eu trarei sobre ti os mais terríveis estrangeiros dentre as nações, os quais desembainharão a espada contra a formosura da tua sabedoria e mancharão o teu resplendor. Então, Deus vai acabar com o reino do anticristo, ele está dizendo para nós, né? A gente vai explicar isso mais para frente, tá? É só para vocês verem como o intento do dragão era o mesmo, Satanás, o dragão, Lúcifer, que estava no céu, do rei que eu acabei de dizer para você, Assírio, que construiu Babel, e do anticristo. Então, eles estarão os três juntos, dentro do reino da besta agora. Dragão, anticristo e imagem da besta. As três bestas do Apocalipse. Entenderam? Então, vamos continuar. No reino do anticristo, porém, estarão unidos com o mesmo propósito. Já acabei de falar. Satanás, o dragão, a imagem da besta ou a besta do abismo e o anticristo. Porém, serão todos destruídos. Todos irão para a destruição. Vamos continuar. Essa é a besta escarlate de Apocalipse 17:8. Então, a besta escarlate de Apocalipse 17:8, a vermelha com o nome de blasfêmia no corpo dela, que a gente vai ver lá no capítulo 17, ela é a imagem da besta. Mas aí, quando chegar lá, eu explico com mais detalhes para vocês, tá bom? Mas deu para entender, né? Por enquanto, que aquela imagem da besta que vai ser dado fôlego é um rei que vai subir do abismo e vai incorporar, espiritualmente falando, uma tecnologia. Então, o reino da tecnologia do anticristo nada mais é do que tecnologias que são criadas por homens, o reino que vem da terra, mas que vai ser com a inteligência dos anjos caídos, IA, e todas as tecnologias que a gente está vendo de humanoides, de robôs, piriri pororó, mas quem vai estar por detrás? Não é uma inteligência artificial, mas são inteligências naturais, que são demônios, espíritos imundos e anjos caídos. Entenderam? Então, vamos continuar. Vão ser dominados. Olha, o corpo que eles vão dominar não vai ser o corpo do homem, vai ser um corpo tecnológico. É interessante, né? Isso. Então, vamos lá. Concluímos então, está aí no texto de vocês, ó. Esse reino de adoração será como uma religião e terá o seu Deus. Daniel 11:36. Vamos lá. Porque religião tem que ter um Deus, né? Então vamos lá. Daniel 11:36, ó. Este rei fará segundo a sua vontade, se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus. Esse aqui é o anticristo, tá? Ó. Ele vai se engrandecer sobre todos os deuses. Deuses de letra minúscula e contra o Deus dos deuses, que é de letra maiúscula. Então, ele vai dizer, não tem Deus, eu que sou Deus, né? Falará coisas incríveis e será próspero. Próspero, mercadores da terra, riqueza, como a gente leu agora há pouco. O reino do anticristo vai ser um reino de tecnologia e de riqueza, gente. Para eles, né? Então, vamos lá. Até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Mais um. Não terá respeito aos deuses de seus pais, nem ao desejo de mulheres, nem a qualquer deus, porque sobre tudo se engrandecerá. Mais um. Mas em lugar dos deuses honrará o Deus das fortalezas, ou o Deus das guerras. A um Deus que seus pais não conheceram, honrará com ouro, com prata, com pedras preciosas e coisas agradáveis. Mais um. Com o auxílio de um Deus estranho, agirá contra as poderosas fortalezas, e aos que o reconhecerem, multiplicar-se-á a honra, e fá-lo-á reinar sobre muitos, e lhe repartirá a terra por prêmio. Então, esse Deus estranho que a gente está vendo aqui é a imagem dele. Que é a imagem dele, gente. Por que ele vai ter um Deus que ele vai honrar? Porque, na realidade, aquilo ali é ele se olhando no espelho. É a imagem dele. Então, a imagem da besta é a representação daquilo que a besta é, o anticristo é, o dragão é, e a própria imagem, como a gente já viu, que é o rei do passado é. Então, ele vai ter um Deus estranho, ele vai ter uma besta tecnológica, que vai ser um Deus de adoração, que vai ajudá-lo nas guerras, ou seja, um Deus de fortalezas, ou um Deus de guerras. Entenderam?
Então, ele tem um Deus estranho. Esse Deus vai ser aquele que ele vai colocar dentro do templo, que é, a gente leu lá, que é sobre as asas das abominações virá o assolador. Então, esse assolador que vai ser colocado lá de forma abominável dentro do templo é a imagem dele que vai querer ser adorado. Então, quem não quiser adorar, morre. Ele não vai matar aquele que não adorar ele e não adorar o próprio anticristo? Então, é um reino de tecnologia e de morte e de adoração a algo que parece que é inanimado, né, uma tecnologia, mas na realidade não é. É uma adoração a seres caídos que vão conseguir, entre aspas, agora no final dos tempos, serem adorados. Então, vamos continuar. Aqui está falando, um Deus estranho, como eu já li para vocês, né? Veremos mais detalhes sobre a besta do abismo, ou a imagem da besta no capítulo 17, como eu falei para vocês. Que lá vai descrever mesmo a fundo todo o reino dela, lá no 17, tá bom? Versículo 16 agora, Du, por favor. 13 e 16. Agora me fala uma coisa, gente, quem faltou, se não assistir pela internet, como é que vai pegar? É difícil. Vocês estão aqui, vocês estão tendo que prestar atenção, porque começa a ficar mais difícil, porque começa a misturar tudo que vem vindo ali, ó, na sequência, de um jeito que a pessoa fala, meu Deus, agora enroscou o meio de campo. Porque são muitos símbolos, né? Mas são símbolos que você vê que está em todo o contexto da Bíblia. Quando você consegue entender, aí você consegue ir compreendendo o que está querendo dizer para nós, né? Então, vamos lá. A todos, os pequenos e os grandes, e os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz com que lhes seja dado certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. Chegamos na marca. Então, agora a gente vai ver aqui um pouquinho, mais leve do que nós vimos na semana passada, mas a gente vai falar agora sobre a marca da besta, tá? Então, vamos lá. Du, por favor, coloca para mim a primeira imagem. Aliás, a primeira não, a segunda, né? Isso, ó. Lógico que a marca não vai ser assim, né? Tão simplesinha. Não vai ser assim tão simplesinha, vai ser algo tecnológico. Aqui a gente está vendo que é algo tecnológico. Mas ele não vai ser assim visível. Põe mais uma, Du, por favor. São só exemplos que eu estou trazendo para vocês. Opa, pulou. Espera aí. Aqui, ó. Isso aqui são como programas, gente, de chips de programação que estão colocados ali na mão da pessoa. Vai ser um chip, vai ser uma marca, vai ser algo... Eu acredito numa tatuagem quântica, entendeu? Tatuagem quântica. Quântico é justamente a forma de computador agora que está sendo usada dentro do reino do anticristo. Mas depois eu explico para vocês o que é quântico, tá? Senão agora a gente vai perder tempo. Mas eu explico, tá bom? Então, vamos lá. A mistura do barro com o ferro que está em Daniel. Então, esse reino aqui, do versículo 16, que é o reino da tecnologia misturada, é o reino que está... A gente já até leu sobre isso lá em Daniel, que é o barro com o ferro, ou o homem com a tecnologia. Vai para mim, Du, em Daniel 2:42, por favor. Como os artelhos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim, por uma parte o reino será forte, e por outra será frágil. Mais um, deixa eu ver. Quanto aos que vistes do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Então, a gente vê que vai ter um casamento, mas tem como, gente, misturar realmente a tecnologia com os seres humanos? Assim, tipo, nascer um filho, realmente. Porque tem pessoas casando com robô aí, vocês já viram? Tem, vocês não viram, gente? Existem humanoides femininas sendo feitas para os homens casarem com elas. Eu estou falando sério, gente, vocês não viram isso? Elas são lindas, muito bem feitas. Sim, mas a tecnologia, elas são feitas para servir de todos os jeitos que vocês imaginaram aí, entendeu? Não reclamam, não exigem nada. Olha que maravilha, gente. São bonitas, bem feitas, todas bem desenhadas. Não reclamam de nada, fazem tudo que o homem quer. Olha que esposa maravilhosa. Não é? O que os homens querem mais, gente? Vocês veem como a tecnologia, gente, vai exercer um poder? Já está exercendo. Porque as pessoas vão achar ótimo
Só que elas não sabem que elas estão se enlaçando com a morte, né? Só que, como eu estou falando, é uma mistura que não tem como você dizer assim, vai nascer alguma coisa disso, nascer de verdade, como Deus faz. Mas essa mistura, ela é capaz. Lembra que eu mostrei para vocês lá sobre os neurônios no computador, na semana passada? Ela é uma mistura capaz, mas não é uma mistura que pode fazer... como Deus que criou o homem e a mulher, e Ele fez com que existam descendências, isso daí não tem descendência, é algo monstruoso, né? Algo realmente... são bestas, né, que vão ser formadas também, misturas, né? Então tá. Deixa eu ver aqui. Versículo 17, Edu, por favor, de Apocalipse. Veio um dos 7... Versículo do, não capítulo, 13 e 17. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta e o número do seu nome. Eu vou mostrar para vocês algumas coisinhas aqui agora. Põe para mim a imagem do ser de barro lá. Vamos lá. Ó. Aqui, ó. Gênesis e a origem do homem. Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O homem foi feito do barro, do pó da terra, certo? E este reino, ele está surgindo da terra ou do meio dos homens, do meio do barro, certo? Mais uma, Du, por favor. Ó, somos formados do carbono. Na semana passada eu mostrei para vocês uma palavrinha que vem disso, né? Mas agora a gente vai usar só essa aqui, tá? Então tá, vamos lá. O carbono é um elemento essencial para a vida na Terra, sendo o principal componente de todas as moléculas orgânicas que compõem os seres vivos, incluindo nós, os humanos. Elaboração. Carbono, o elemento da vida. O carbono é conhecido por sua capacidade de formar ligações químicas estáveis e variadas com outros elementos, e que torna ideal para a construção de moléculas complexas que são a base da vida. Composição do corpo humano. O corpo humano é um composto por variedade de moléculas orgânicas, como carboidratos, proteínas, lipídios e ácidos nucleicos, que são todos baseados na estrutura do carbono. Ou seja, nós somos feitos, grande parte, do carbono. Põe mais uma, Du. Por favor. Aqui, eu mostrei para vocês, ó. Grafite, diamante, fuleiro, grafeno. Lembra que eu falei para vocês? Então, vocês já entenderam, né? Não posso ficar falando muito. Mas a gente está falando de um dos elementos ali, tá? Ó, bases de moléculas da vida, carbono. O carbono está presente em maior parte em compostos orgânicos, que são compostos derivados desses elementos, sejam eles naturais, como na composição de proteínas, na estrutura do DNA, importante guardar, nos minerais e ainda em combustíveis fósseis, e nos biocombustíveis, sejam sintéticos, por exemplo, fibras sintéticas e tecidos. Mais um, Du, para eu ver. Aqui, bem grande para a gente ver, né? Eu falei para vocês que os alótropos do carbono são esses daqui, né? E que um desses daqui faz parte daquilo que a gente vai ler agora. Deixa a imagem um pouquinho na tela, Du, só um pouquinho. Vamos voltar aqui para o estudo, ó. A marca da besta, eu vou ler o versículo já 17, ó. A marca da besta está elaborada em 2 estágios. Põe no versículo 17, 13 e 17 para mim, por favor. Depois eu volto para essa imagem de novo. Ó. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca. A marca, ó. A marca. O nome da besta ou o número do seu nome. Então, a marca, ela está em 2 estágios. O nome da besta ou o número do seu nome. Então, a pessoa tem que ter o nome da besta ou o número do seu nome, que é a marca, senão ela não pode nem comprar nem vender. Vamos entender isso. Tudo tecnologia, gente. O nome ali pode ser besta, mas é tudo tecnologia, entendeu? Então, vamos lá, ó. Tá em 2 estágios, como eu já falei. Primeiro estágio, o nome da besta. Segundo estágio, o número do seu nome. Tá. Tudo está fundamentado em que, no primeiro estágio, os seres humanos têm seus corpos preparados e, no segundo estágio, recebem a marca propriamente dita. Lembra da preparação que eu expliquei para vocês semana passada? Que tem aquele elemento que a gente mostrou agora ali? Então, com uma tatuagem quântica ou tecnologia ainda mais avançada, que será colocada na mão ou na fronte. Então,
a marca é feita em 2 estágios. Uma é a preparação do corpo, com os elementos do carbono, né? Que a gente já falou sobre isso. A gente vai ver até mais algumas coisas aqui também que estão dentro dessa preparação, né? Que a gente já sabe qual é. E o segundo estágio, que vai ser justamente a marca propriamente dita, que vai ligar os seres humanos ao sistema da IA, da tecnologia, da besta, que vai ser todo... Vocês já ouviram falar sobre... como é que é o nome? Ai, gente, esqueci a palavra. Como as colmeias, as abelhas, elas não são ligadas uma entre a outra? É pensamento de colmeia, é isso? Vocês já ouviram falar de pensamento de colmeia? Todas as abelhas, elas são interligadas, elas pensam a mesma coisa e são ligadas à rainha, certo? Assim vão ser as pessoas. Vão ser todas interligadas como abelhas e vão ter o mesmo pensamento de colmeia, porque vão estar todos ligados no sistema da besta. Então, ninguém pensa mais sozinho, ninguém tem mais livre-arbítrio. Todos estarão conectados à marca, receberão as mensagens e passarão as suas mensagens e farão aquilo como uma programação. Para isso tem a preparação e para isso tem a marca propriamente dita colocada no corpo. Então, vão virar como robôs, como zumbis, como pessoas que não têm mais a sua identidade. Elas vão ser partes do sistema da besta. Por isso não tem mais perdão. Eu já expliquei isso para vocês, acho. Por isso que não podem mais se arrepender, não podem ter mais perdão. Sem arrependimento, sem perdão. Certo? A gente vai ler isso depois nos capítulos mais para frente, vai ser importante essa informação. Tá bom? Espera aí que eu vou ver aqui. Vai lá nas imagens coloca aquela que eu tinha deixado lá. E põe a próxima, por favor. Aqui, ó. Eu vou ler. Eu tinha que ter lido o versículo, gente. Aqui a gente sabe que o carbono, ele tem as mesmas propriedades daquele outro elemento, ó lá. 6 prótons, 6 nêutrons e 6 elétrons. Por que o 6, ele é um número de homem? Porque o ser humano foi criado no 6º dia. E o ser humano reina na Terra por 6.000 anos. Então, o número de homem que a Bíblia fala, que a gente vai ler já já, ele é o 6. E dentro do ser humano está, ó lá, o 666. Nós não fomos formados de carbono, a gente não leu ali agora? Então, e dentro dessa preparação que está lá, também partes do carbono, né? Também está sendo colocado dentro das pessoas algo que manipula esse sistema, abre espaços para que a preparação seja completada. Nós já falamos sobre isso, né? Tá. Então, vamos lá, Du. Coloca para mim no versículo 18. Aqui está a sabedoria, lá. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ó. E, ora, esse número é 666. Por que fala para calcular? Porque para você chegar no número atômico do carbono, no número atômico de qualquer... Por que número atômico? Átomo. É um átomo, então é um número atômico. Desses elementos, você tem que fazer cálculos. Para você chegar ali no 666, ali que nós vimos agora do carbono, fizeram-se cálculos. Então, foram calculados o número ali do carbono, que já é um número de homem, e também está dentro da preparação. Por isso que ali está falando para a gente calcular o número da besta, gente. Vai mais um, Du, por favor. Acabou? Esse é o último versículo? Então tá. Então vamos continuar aqui, ó. Número de homem, algo ligado ao barro. Na preparação, está ligado o nosso DNA. Então, naquela preparação que eu falei para vocês, está ligado o DNA. Lembra que ele se liga ao DNA e tal, e coisa que eu já falei para vocês? Então, tá. Que possui a assinatura de Deus. Então, o DNA do ser humano possui a assinatura de Deus. Código genético. E, através da preparação que as pessoas estão recebendo, ó, recebe um outro código usando elementos ligados ao carbono, que vocês sabem qual que é o 666, além de outras tecnologias, tais como as nanotecnologias. E na marca, o número do nome, os códigos serão ligados ao sistema operacional, que as pessoas serão ligadas no sistema tecnológico da besta, que terá domínio ou controle mental, quando essa marca for colocada, essa tatuagem quântica ou essa tecnologia mais aprofundada, que talvez a gente nem saiba qual é ainda, né? Perderão o domínio de suas mentes e pensarão como o anticristo quiser que pense.
Coloca para mim, por favor, as imagens na sequência que está. Ó, o nosso DNA, ele tem a assinatura de Deus. Quem sabia disso? Não? Mas tem, ó. Dentro do nosso DNA lá, ao considerar a carga de elementos químicos do DNA, o seguinte padrão numérico se repete: 10, 5, 6, 5. Então, aqui, ó. 10, 5, 6, 5. Yud, Re, Vav, Re. Estou falando no nome em hebraico, as letras, os números, Yud, Re, Vav, Re. 10, 5, 6, 5. Que significam o tetragrama do nome de Deus. YH, VH. Yavé. Então, dentro do DNA da gente, existe uma assinatura. Deus assinou o nosso DNA. Colocou as 4 letras do tetragrama dele, que a Bíblia fala que são YHVH, que é Deus Yavé ou Deus Yahweh, né? Como muitos já sabem. Então, quando a preparação entra no corpo, ela entra para fazer uma modificação, uma preparação, para que quando se colocar a marca propriamente dita, vai trazer um número que muda o código. Então, coloca o nome da besta e o número do nome dele dentro da pessoa. Por isso que a pessoa vai ser ligada ao sistema do anticristo. Vocês entenderam? Conseguiram entender? Então, vocês veem que o negócio é bem forte, bem pesado, e que nós já estamos vendo tudo isso acontecer, né? Então, a gente precisa buscar bastante a Deus, ficar bastante firme, porque a gente vai ver coisas daqui para frente mais complicadas. Inclusive, essa guerra que estourou agora, ela tem muito, muito a ver já com o final dos tempos. Mas eu explico isso para vocês depois. Tá bom? Então, a gente terminou por aqui. Vocês entenderam tudo direitinho? Então, tá bom. Então, fiquem com Deus.